Na cidadezinha de La Mansión, na Península Nicoya, na Costa Rica, é dia de festa. Uma comemoração de escala regional. A honrável Dona Sheila e a senhora Lúcia Aguilar hoje comemoram seus aniversários. Uma data como esta somente a cada 100 anos. Entre a centena de convidados está a irmã mais velha da aniversariante, Juana. Daqui a 2 semanas vai completar 103 anos. Ao contrário dela, a dona da festa não enxerga e não ouve tão bem. Mas para a Dona Sheila, de 100 anos, estes problemas não a impedem de dançar. Este fenômeno ainda não foi explicado. No mundo existem lugares de centenários fortes e saudáveis. Pontos específicos que têm uma concentração recorde de centenários. Na Costa Rica, para cada 100 mil habitantes, em média existem 14 pessoas centenárias. Em Nicoya, este número é 2 vezes maior, 31 pessoas. Incrível! Qual é o segredo desses locais? Como vencer o envelhecimento? Para responder a estas e outras perguntas, cientistas russos viajarão por todo o mundo. Somente Deus é quem sabe. Porque ainda estou aqui. Sem saber, os centenários que vivem nesses territórios já descobriram o segredo da vida longa e saudável. Aqui o importante é não acertar os dedos, senão pode se machucar. O objetivo dessa expedição é estudar os locais onde vivem os centenários. Usando suas vidas como exemplo, tentaremos a fórmula da vida longa, os segredos das pessoas de 100 anos de idade. Segredos da vida de um centenário. Esta é a República da Costa Rica. É um país com área similar à do Rio Grande do Norte e está localizada entre 2 continentes. O país ocupa uma parte do território que liga as 2 Américas, a do Norte e a do Sul. Meu nome é Konstantin Limzaev, trabalho no Instituto Belozersk, da Universidade Federal de Moscou. Sou biólogo, tenho 33 anos. O biólogo Konstantin Limzaev luta contra o tempo estudando os mecanismos do envelhecimento. O foco de suas pesquisas é a unidade elementar de toda a vida na Terra, a célula. O objetivo do cientista é desacelerar o processo de desgaste do organismo em nível celular. A inevitabilidade da morte levanta dúvidas, pois na realidade existem seres que não apresentam envelhecimento. Os chamados seres com envelhecimento insignificante. Temos um exemplo interessante como o albatroz. Estas aves vivem por mais de 40 anos e com a idade, em vez de perderem sua vitalidade e força, elas fazem o contrário e se tornam cada vez mais fortes, resistentes e morrem de causas desconhecidas. Com uma expectativa de vida de 79 anos, a Costa Rica ocupa o primeiro lugar entre os países da América Latina neste indicador. A maior contribuição para este dado vem de uma região específica do país, a província de Guanacaste, localizada na Península de Nicoya. Os recordes de longevidade da região impressionam os cientistas de todo o mundo. Sou Gilbert Brenes, pesquisador do Centro de Demografia da América Central e sou participante do projeto CRELIS. Tenho 40 anos. Em 2004, no Centro de Demografia da Universidade da Costa Rica, iniciou-se um projeto comparativo de grande escala, com um censo parcial da população. O seu público-alvo são os costarriquenhos com mais de 95 anos de idade. O Dr. Gilbert Brenes participa do projeto desde o seu início. Este é o arquivo do nosso projeto CRELIS.
A pesquisa da idade e envelhecimento saudável. Nestas pastas está toda a informação que juntamos sobre os idosos. Já nessa pasta está aquilo que interessa a você. Nicoya? Sim, Nicoya. Isso são mapas? Sim, são mapas demográficos da península. Os segmentos destacados em vermelho são os locais isolados, por meios estatísticos. As áreas em vermelho no mapa são regiões de pesquisas de campo dos demógrafos. Buscando centenários, eles visitaram cada lar. Os pesquisadores se interessavam por tudo: quantidade de centenários, sua idade, doenças, posição social, traumas recebidos em acidentes, etc. Os resultados da pesquisa foram analisados com a ajuda de modelos matemáticos. Assim, conseguiu-se um mapa geral do país. O que dizem os números? Vocês têm algum resultado estatístico? Sim, claro. Para cada 100 mil habitantes da Costa Rica, em média calcula-se que haja 14 centenários. Em Nicoya, este número é 2 vezes maior, 31 pessoas. Incrível! ...31 centenários para cada 100 mil habitantes. Este resultado é realmente extraordinário. Nos países mais desenvolvidos da Europa, este número não passa de 27 pessoas. Porque essas pessoas passaram a viver muito mais do que a média do resto do país. Qual é o motivo? É o clima? Talvez seja alguma peculiaridade de seu comportamento, alguma tradição que levou a uma concentração tão grande de centenários? Eu penso que devemos observar todo o conjunto, pois não existe um fator apenas que influencia de maneira exclusiva a expectativa de vida. Acho que aqui há um pouco de tudo. Para mim é interessante entender e comparar com outros locais onde não há centenários. Você não sabe por que aqui em Nicoya há tantas pessoas centenárias? Nós ainda estamos no processo de pesquisa. Por enquanto, só temos algumas hipóteses e não temos respostas concretas. Existe a versão de que o motivo é o clima ameno, menos chuvoso do que o restante da Costa Rica. Talvez os idosos em Nicoya estejam rodeados de pessoas queridas. E por último, existe a possibilidade de que os moradores de Nicoya sejam geneticamente diferentes dos restos dos moradores da Costa Rica. Existe mais uma peculiaridade que destaca as pessoas idosas das províncias de Guanacaste. Até mesmo em idade avançada, elas conservam uma força e agilidade física excepcional para suas idades. A península de Nicoya é uma região agrária. Como nos tempos da colonização espanhola, os moradores da região se dedicam à agricultura e pecuária, em especial de vacas. A terra aqui é barata. As casas são simples e estão espalhadas, longe umas das outras. Em seus 88 anos, o Sr. Calixto Castillo não aprendeu a dirigir um carro. Ele vai visitar a sua mãe à moda antiga, de bicicleta. O irmão mais velho de Calixto é Pablo, que comemorou seu aniversário de 91 anos em 2013. Há 80 anos, Pablo se dedica ao campo. Seu primeiro trabalho na terra. Lhe foi dado logo após ensino fundamental. Depois disso, Pablo nunca mais estudou. O costume de trabalhar ficou para o resto da vida. Eu faço colheita de arroz, afio machados, enxadas e pás. Aprendi de tudo e sei fazer de tudo. Ainda continuo sempre fazendo algo, mas agora só trabalho pelas manhãs, enquanto o sol não está tão quente. O restante de seu tempo, o senhor passa na sombra das árvores, sentado em sua rede favorita, aproveitando a brisa fresca. Nunca fico triste. Não há motivo para tristeza, isso é tolice. É melhor celebrar a vida.
Quando passo muito tempo ali, eu pego meu burrinho e vou passear na região onde mora uma das minhas filhas. Eu fiz um monte de filhos. Eu tive cerca de 18. É uma ironia do destino, mas Pablo não juntou nenhum bem material em sua vida. Esta casa de madeira serviu-lhe de teto. Meu nome é Francisca Castilho. Tenho 107 anos. A senhora Francisca Castilho Carrillo é carinhosamente chamada por todos de Dona Panchita. A Dona Panchita é uma celebridade local. Na Costa Rica vivem 168 de seus descendentes diretos. Só de tataranetos ela tem 8. Hoje, a centenária recebe uma visita importante dos médicos da Casa Territorial do Seguro Social de Costa Rica. Uma dessas mulheres é uma parente distante de Dona Panchita. Dona Panchita? Como você está, Panchita? Graças a Deus. Graças a Deus, sou amada e lembrada por todos. Vamos dançar? Antigamente dançava muito bem. Era melhor que todo mundo. Agora a idade já não me permite. Que nada, ainda vamos dançar. Só temos que esperar a médica examinar. Já dancei tudo que tinha direito. Já tenho mais de 100 anos, minha filha. E apesar disso, ainda ando por conta própria, saio, passeio pela casa e coloco o sapato sozinha. Dona Panchita é uma mulher forte. Ainda aos seus 90 anos, andava a pé para visitar seus parentes, andando até 15 quilômetros por dia. A senhora só começou a se queixar da saúde depois de seu aniversário de 100 anos. Amém. Em relação à condição física destas pessoas idosas, estas mesmo, que nós podemos chamar apenas de idosas, pois elas ainda estão com uma aparência boa para a sua idade. Realmente, elas têm problemas com as juntas, problemas com circulação, mas não todas. O que elas têm em comum é que possuem um coração saudável, apesar de que, periodicamente, óbvio, elas têm hipertensão, ou seja, a pressão sanguínea às vezes é alta. 100 por 70, doutora. Como está a pressão, filha? Tá ótima. Obrigada. Que Deus a tenha, minha filha. Viram? Disseram que a minha pressão tá ótima. Me surpreende enormemente. Isto é incrível. Você conversa com os pacientes e entende que muitos deles têm mais de 100 anos. Assim como a Dona Francisca, eles estão muito bem. Essas pessoas são especiais. Elas são muito fortes e têm uma grande vontade de viver, o que é muito importante. A velhice na Costa Rica é uma área de atenção especial por parte do governo. A saúde pública no país é gratuita. As visitas mensais de médicos em residências são parte de um programa especial de assistência aos idosos. O auge deste programa é a excepcional instituição de saúde que fica localizada na capital do país, na cidade de San José. Sou o médico Fernando Morales Martinez, diretor-geral do Hospital Nacional de Geriatria e Gerontologia. Tenho 65 anos. O médico-geral Fernando Martinez é um gerontologista com 40 anos de experiência. Quando começou a trabalhar, a expectativa de vida da Costa Rica dificilmente alcançava os 60 anos. Agora, as pessoas desta idade são os pacientes mais novos do Hospital Nacional de Geriatria e Gerontologia. Em seu setor de recepção, existe um censo por idade. Seu limite mínimo é 60 anos. O limite máximo não existe.
Por exemplo, essas duas vizinhas de quarto já passam dos 90 anos de idade. Olá, Violeta, como está? Esta senhora tem várias doenças: fibrilação atrial, pressão arterial alta, assim como cardiopatia, que é um problema comum. Este é o seu paciente mais velho? Não. Nós temos pessoas mais velhas, com mais de 100 anos. Neste momento, temos paciente que tem 101 e 103 anos. Estão fazendo procedimentos e não queremos incomodar. Qual foi o paciente mais velho que já tiveram? Entre aqueles que tratamos aqui, um senhor e uma senhora de 111 anos. Temos uma equipe de especialistas interdisciplinares que criaram uma abordagem integrada para o problema do envelhecimento. Investigamos a perda de memória, a doença de Alzheimer e doenças mistas do sistema circulatório. As doenças ligadas à atividade do cérebro são um sinal esperado do envelhecimento. O nosso especialista, Konstantin Linzaev, recebeu permissão para observar uma série de testes de diagnóstico. Maria Helena fez 82 anos em 2013. Os parentes perceberam leves lapsos de memória. Esta é a versão em espanhol do teste CDR para diagnóstico de demência. E quantas atividades são? Muitas. A demência é uma diminuição das atividades do cérebro, consequência da redução de conexões neurais. A demência ligada à idade tem outro nome que não é científico: senilidade. É possível identificar a demência através de um questionário especial e tarefas ligadas ao desenho. Me escute com atenção, senhora, porque eu só posso dar a explicação uma vez. Você precisa desenhar um relógio grande, redondo, com todos os minutos e com os ponteiros, indicando 11:10. Os participantes da expedição Segredos da Vida de um Centenário já lidaram com esse tipo de teste. Outro de nossos especialistas, o bioquímico Boris Finiuk, realizou o teste na ilha de Sardenha, na Itália. Vamos realizar um pequeno teste. Eu vou pedir para desenhar um relógio que indique com seus ponteiros 15 para 1. O centenário Giovanni Brilla, da cidade de Onifere, demonstrava uma autonomia e clareza de pensamentos incríveis para a sua idade. No entanto, a tarefa aparentemente simples logo o colocou em um beco sem saída. Apenas um relógio? A senhora Maria Helena, da Costa Rica, é 18 anos mais jovem que o centenário italiano. A grande diferença na idade não influenciou o resultado. O desenho do relógio não passou do círculo. A tarefa avalia a atenção, a concentração, a chamada memória operacional, as funções visuais e espaciais, assim como a atividade construtiva do paciente. A pontuação é feita de 0 a 10. Neste caso, a senhora pontuou 5. Ela pode ter demência. É necessário fazer alguns exames e uma análise cerebral. 5 pontos não são uma sentença. Não se exclui a possibilidade de que a senhora tenha um leve desequilíbrio das funções cognitivas. Os motivos podem ser variados: hipertensão, diabetes, colesterol elevado e problemas com os vasos cerebrais. Os lapsos de memória não são normais em pessoas velhas. Eles sempre são uma consequência de alguma condição prévia. Sim, o envelhecimento é inevitável, não pode ser parado, mas pode ser mudado. Se você treina sua mente com leitura, estudo de novos idiomas e, claro, é preciso praticar atividades físicas. Por exemplo, na região de Guanacaste, em Nicoya, as pessoas, apesar de existirem os meios de transporte público, como ônibus, carros e motocicletas, elas são adeptas dos meios de transportes tradicionais. Caminham a pé para o trabalho, para a escola, andam a cavalo. É preciso se mover, caminhar.
É uma boa hora para irmos à Península da Saúde e Longevidade. São 5 horas de viagem pela estrada estreitas da capital do país, San José, até a província de Guanacaste. O nosso objetivo é chegar até o centro da Península de Nicoya. Nicoya é a cidade mais antiga da Costa Rica. Foi fundada em 1523. Nesta cidade, o biólogo de Moscou, Konstantin, marcou um encontro com a pessoa que se tornará o seu guia por esta misteriosa península. Meu nome é Jorge Vinda Lopes, tenho 50 anos de idade, pesquiso o fenômeno dos centenários na Península de Nicoya. Jorge Lopes é um entusiasta de seu trabalho. Desde 1998, se dedica por vontade própria a encontrar e dar apoio aos centenários da província de Guanacaste. Isso não é um trabalho, é algo que eu gosto de fazer. Aprendo muito com estas pessoas, faço extensas entrevistas. Na província vivem 62 centenários. Para mim, faltam visitar apenas 10 que ainda não conheço e que há pouco tempo comemoraram seus aniversários. Konstantin, aqui está a Península de Nicoya. Perto daqui vivem 3 centenários. Aqui há 5 e aqui há 10. Quem vamos visitar? A mais próxima é a Panchita, tem 107 anos. Aqui vive José, tem 104. E aqui vive Dom Charlie, de 105. Escolha você o primeiro. A presença de pessoas com essa idade não é incomum. Qualquer população, mesmo da mesma linhagem, genética e estilo de vida, haverá pessoas que vivem mais do que as outras. Aqui, o que surpreende é o fato da grande concentração dessas pessoas. Isso é totalmente incomum. Paramos aqui e em um raio de 20 quilômetros conversamos com 3 pessoas com mais de 100 anos. E, na verdade, esse não é o limite. Aqui há muito mais delas. Konstantin, esta é a casa de Don Charlie. Aqui vive Dom Charlie, ele tem 105 anos. Vamos. Vou apresentar a você. Boas tardes, Don Charlie. Bom dia, Dom Charlie. Com permiso. Bom dia. Don Charlie, Senhor, este é o meu amigo Konstantin. Veio da Rússia para conhecer o senhor. Bom dia, como está se sentindo? Como se sente? Obrigado, tá tudo bem como sempre. Quantos anos você tem, Dom Charlie? Vou fazer 106. Muito bem. É bastante. Muitos anos. Quanto o senhor ainda gostaria de viver, Dom Charlie? Quanto Deus permitir. Muito ou pouco? Melhor que fosse muito. Mais 106. José Gutierrez, ou Dom Charlie, recebe os visitantes na varanda da propriedade da família no bairro La Ilídia. Seu pai construiu uma fábrica de processamento de cana-de-açúcar e era dono de centenas de cabeças de gado. O filho também teve sorte no negócio e deixou uma grande herança para seus filhos e netos. Hoje, eles são o apoio deste senhor centenário. Avô, tá muito quente hoje, beba água. Eso, téngala aí. Fica aqui que já venho para conversarmos. Está bien. Bueno, voy a guardar el agua. Bueno. Em 2007, Dom Charlie perdeu totalmente a visão. Estou feliz e satisfeito com a vida. Tenho a família à minha volta.
Quero viver pelo menos até os 110. Se bem que a morte não me assusta. Não importa se você a teme ou não. Mesmo assim, ela virá. Por isso não faz sentido ter medo. O trabalho de homem de negócios exige grande gasto intelectual. O líder da família até hoje é considerado como um homem de visão pelos parentes. Eles nunca perceberam no centenário lapsos de memória. O Senhor lembra muito bem de acontecimentos de 95 anos atrás. Por exemplo, o nome de seus amigos. Félix Álvares, Pedro Arroio, Paulino Duran. Estes são os rapazes. As moças são Felipa Oviedo, Cassiana Alvarez, Ernestina Aguilar e Luísa Gutierrez. Estes eram os meus amigos. É difícil encontrar um candidato melhor para a pesquisa. O homem de 105 anos aceitou sem medo participar de um experimento. Passar por um teste rápido de memória. Don Charlie sabe que dia é hoje? E que dia da semana? Quarta. Hoje é dia 10, se não me engano. E sabe onde estamos? La Elídia. Até mesmo as formas mais leves de demência se caracterizam pela perda da noção de tempo e espaço. Por isso, as primeiras perguntas do teste tratam deste tema. Essa pessoa é cega, então a pergunta com a data, no caso, ela não é totalmente certa. Porque se ela escutou hoje de manhã que dia é hoje, ele provavelmente saberia responder. Caso contrário, teria que ter um tipo de relógio interno para acertar a data, o que é difícil. Ele disse o dia da semana e errou a data, mas apenas por um dia, ou seja, no geral, acho que passou no teste. Repita as 3 palavras depois que eu falar. As palavras são árvore, sol e lápis. Árvore, sol, lápis. As outras perguntas são de distração. Esta é a última delas. Você tem problema de memória? Bom, atualmente eu não tenho esse tipo de problema não. Mas eu acho que é possível que eu venha a ter no futuro. Última pergunta. Você lembra das 3 palavras que eu falei para você agora há pouco? Lápis. Os outros 2 eu esqueci. Acho que eu me distraí um pouco. A quantidade de perguntas era grande. De maneira geral, na primeira vez, ele realmente conseguiu repetir todas as palavras. Isso foi fácil. Mas depois nem esperava por isso. Ele realmente conseguiu lembrar uma das palavras. Ao longo da conversa, descobriu-se que Don Charlie não é o primeiro centenário na família Gutierrez. Sua mãe morreu em 1978 com 104 anos de idade. Parece que na península de Nicoya, há muito tempo existe a tradição da vida longa, que apesar de não ter sido pesquisada, existe. Ao começar as investigações, fazer perguntas e longas entrevistas com os centenários e suas famílias, descobriu um senhor cuja mãe morreu com 110 anos. Hoje, em Nicoya, existem irmãos que têm mais de 100 anos. A existência de uma dinastia de pessoas centenárias é uma questão em aberto na gerontologia. Um dos objetivos da nossa viagem de pesquisa é descobrir a história por trás da vida longa de cada uma das regiões. A maneira mais acessível de fazer isso é visitar o cemitério local. Na Itália, na ilha de Sardenha, uma decepção aguardava os pesquisadores. Depois de extensas buscas, foi encontrada apenas uma mulher que viveu até os 100 anos. É ali, Giovanna Brau. Nasceu em 1886 e morreu em 1986. Sim, apenas alguns meses depois de comemorar o seu aniversário.
Constantin, este é o cemitério de Santa Cruz. Aqui é o descanso de muitas pessoas com mais de 100 anos. A pesquisa análoga na península de Nicoya levou a um resultado oposto. Viver uma vida longa realmente é uma tradição antiga da região. Este é Pedro Dinarte Coronado. Nasceu em 10 de julho de 1857 e morreu em agosto de 1957, um centenário do século retrasado. Quantas pessoas centenárias há aqui? Cerca de 20. 20? Sim, 20. E qual é o total de enterros realizados? No cemitério inteiro jazem cerca de 15 mil pessoas de toda a região de Santa Cruz. Isso são 3 povoados. Em uma rápida busca de 10 minutos pelo cemitério de Santa Cruz, foram encontradas 3 sepulturas de pessoas centenárias. 2 delas morreram na metade do século XX, quando a quantidade de pessoas com mais de 100 anos era pouca no mundo. O interior da península de Nicoya é o centro da tradicional cultura costarriquenha. Neste território, as conquistas da civilização moderna convivem com as tradições seculares dos camponeses. Até hoje, a comida é preparada na lenha. A base dos pratos tradicionais é o milho. Ele é triturado manualmente com a ajuda de equipamentos bem simples. Na família Pizarro, este milho cresce em seu próprio campo. O cuidado com a colheita no dia a dia dita o ritmo da vida. O clima é quente e o cronograma do dia é rigoroso. O mais velho dos Pizarro, Dom José, mantém este ritmo por mais de 100 anos. Meu nome é José Ibarra Pizarro. Nasci em 1909. Tenho mais de 100 anos. José Pizarro, de 104 anos, levanta os primeiros raios de sol às 5:30 da manhã. Às 6 da manhã, toma o café. O cardápio, que não se altera, consiste de 3 pratos principais: tortilhas de milho, um prato chamado galo pinto, que é uma mistura de arroz e feijão fritos. A refeição é finalizada com tamale, um invólucro de folha de banana, com pedaços de carne de porco misturada com farinha de milho. O grande café da manhã é acompanhado de uma grande xícara de café. No almoço, a comida é composta dos mesmos ingredientes. Este é um lugar muito interessante. Aqui preparam a tradicional comida de Nicoya, como era feita antigamente. Não há lugar melhor para entender a cozinha tradicional. Prontinho. O nome disso é cofradia. Esta tradição existe desde os tempos do colonialismo, quando os espanhóis se relacionavam com os locais. Assim surgiu este tipo de lugar, onde as pessoas se reuniam para almoçar. Esta comida é comum ou estão tendo algum tipo de festa? É comida comum. Esse tipo de comida era consumido pelas pessoas centenárias em sua infância e alguns ainda comem até hoje. O objetivo da confradia é todos cozinharem juntos e doar parte aos pobres. Quer experimentar? Sim. Ok, vamos. Prove, isto é chicheme. Ela é feita de milho vermelho, que é chamado de purragua. O que acha? É um gosto interessante. Um pouco doce. Isto é carne com arroz. Que tipo de carne? Carne de porco.
carne de porco, nada mal. O que achou da carne? É boa. Esta é a tortilha de milho. Aqui há muito milho e legumes. E essas pessoas mantêm uma dieta? Elas comem a comida local, ou seja, aquela comida a qual estão acostumadas desde criança. Para mim, sem dúvida, ela é incomum. É insossa, praticamente sem sal. Há poucos temperos, mas ao mesmo tempo é apetitosa. Aqui as pessoas estão acostumadas a comer pouco, elas comem pouco, mas há muita fruta suficiente em sua alimentação. Pelas estatísticas, as pessoas centenárias da província de Guanacaste praticamente não sofrem de câncer do estômago. Os gerontologistas locais consideram a comida simples de Nicoya a base da saúde e longevidade. Esta dieta é muito modesta, mas suficiente, pois contém todos os carboidratos, gorduras e proteínas necessárias. Essas pessoas precisam de muita energia. Vêm de uma região agrícola e sua condição as obriga a serem ativas, pois devem fazer as colheitas. O lar onde vive a família Pizarro é motivo de orgulho. 80 anos atrás, Dom José construiu sozinho esta casa com espécies valiosas de madeira de cedro. O dia de trabalho nesta região começa cedo, às 6:30 da manhã, e se estende até às 11 da manhã. José Pizarro parou de trabalhar no campo aos 90 anos. Hoje este é o lugar de seus passeios e recordações. Quando tinha 20 anos, aqui só crescia cana-de-açúcar. Agora crescem laranjeiras. Ali fica o rio. Antes ia para lá regularmente. Assim como na juventude, o centenário vai dormir junto com o pôr do sol, aproximadamente às 6 da tarde. Em um dia, come cerca de 10 laranjas. Dom José praticamente nunca fica doente e lê jornais sem óculos. Aos seus 104 anos, ainda segura o facão de maneira firme em suas mãos. Aqui o importante é não acertar os dedos, senão você pode se machucar. Está sem corte. O senso de humor é uma característica distintiva dos centenários de Nicoya. Apesar da idade avançada, todos gostam de brincar e riem regularmente. Por exemplo, o Sr. José reclamou que o nosso especialista não trouxe mulheres da Rússia junto com ele. Prefiro escutar piadas, porque não sei contar bem. Se bem que às vezes posso fazer brincadeiras, se o pessoal tem senso de humor, senão é capaz de me baterem. O senso de humor dessas pessoas é um sinal de mente saudável e é motivo para mais um experimento. Dom José, você poderia copiar este desenho aqui? Copiar um desenho de 2 pentágonos cruzados é a tarefa do teste de capacidade cognitivas. As conclusões são feitas com base nas quantidades de ângulos desenhados pela pessoa. Haviam dúvidas se conseguiria passar nesse teste, cujo objetivo é copiar figuras geométricas bastante complicadas. Mas Dom José realmente surpreendeu, pois primeiramente, essa tarefa era realmente difícil para ele, mas não desistiu. O que é muito importante, insistiu e foi até o final. Você é muito forte. Na despedida, Dom José surpreendeu mais uma vez. O homem de 104 anos, de idade, sempre carrega com ele a sua carteira com dinheiro e a sua identidade. O novo documento do cidadão da Costa Rica é um cartão de plástico. Nele há um código de barras. Quando os antigos documentos de papel foram trocados pelos novos, todas as informações de seus donos passaram por uma checagem por etapas.
Isso foi realizado pelos funcionários do Arquivo Central do país. O Arquivo Nacional da República de Costa Rica é um enorme edifício de concreto com 6 andares. 3 deles estão no subsolo. O biólogo Konstantin Linzaev recebeu autorização para visitar os arquivos, no 2º subsolo. Aqui ficam guardados os livros paroquiais de toda a República, cuja idade passa dos 100 anos. Aqui, José Maria Guevara Pizarro, nascido em 13 de setembro de 1909. O registro é de 8 de novembro de 1909. Quantos anos tem esse livro? Ele inicia em 15 de julho de 1909 e termina em 25 de junho de 1910. Incrível. Estes livros iniciam no ano de 1888. Todos os nascimentos, todos os casamentos e todos os falecimentos estão aqui. Nestas prateleiras existem 15.000 volumes. A Igreja Católica mantém um registro rigoroso. A ausência deste carimbo junto do registro de nascimento significa que a pessoa ainda está viva. Nós pedimos para o arquivista Rodrigo Vargas encontrar um centenário que fará aniversário em breve. Aqui, Lúcia Ucilda Aguilar Dias. Nasceu no dia 13 de dezembro de 1913, exatamente há 100 anos atrás. Obrigado. Fico feliz em ajudar. Como está, vovó? Bem, obrigada. No dia de seu centenário, a senhora Lúcia Aguilar, a dona Tila, está rejuvenescendo. Entre os intervalos para os parabéns de vários parentes, ela está sendo maquiada e penteada. Metade de La Mansión participou dos preparativos para a festa. A Lúcia Aguilar é a mais velha moradora dessa cidade pequena. Quando ela nasceu, só existia uma aldeia. Não achei que viveria tanto. Mas acreditem, aos meus 100 anos, me sinto muito bem, graças a Deus. A Costa Rica é um país cristão. 50% de seus cidadãos são católicos praticantes. Na missa comemorativa, estão presentes todos os tipos de pessoas e a espaçosa igreja está lotada. Na primeira fileira está a aniversariante. Junto dela está sua prima, a senhora Juana, de 102 anos, que veio de outra região de Nicoya. Hoje toda a atenção é para a Lúcia. Vamos dar os parabéns do fundo de nossas almas para a Lúcia Aguilar, que hoje comemora seus 100 anos. A 10 minutos de caminhada da igreja fica o próximo ponto do programa, um centro de eventos local, que consiste num hangar com capacidade para 200 pessoas. Nele, tudo está pronto para o jantar comemorativo. Balões com a foto de Dona Sheila, comida e nenhuma gota de álcool. Os eventos da península são feitos sem bebida. Para os moradores de Nicoya, basta existir um motivo, uma boa companhia e uma marimba para fazer a festa. São pessoas incomuns, nunca me deparei com algo assim antes, uma verdadeira enxurrada de otimismo parte deles. Acho que aqui isto é simplesmente uma forma de vida, que simplesmente não há motivo para tristeza. Você está rodeado de muitas pessoas que são felizes por estar com você. O clima é ameno, viver aqui é muito bom e agradável.
Está escurecendo e a festa está em seu auge. Mais um morador da provincial Guanacaste virou um centenário. O ponto alto da festa é a pinhata com o número 100. Os doces no interior da esfera de papel machê representam a vida longa. A disputa pelos doces é bastante acirrada. Para colocar as mãos na vida longa, é preciso se esforçar. A viagem científica na península de Nicoya está chegando ao fim. O especialista e biólogo Konstantin Linzaev escreve os segredos da vida de um centenário na areia. Sem dúvida, um fator importante é a atividade física. Aqui, até as pessoas mais idosas tentam se locomover. Além disso, percebi uma energia muito positiva dessas pessoas enquanto conversava. São otimistas, em alguns mais presentes do que em outros. O último fator, o mais importante, a saúde pública é acessível. Sempre devemos cuidar da saúde de maneira periódica. No próximo programa, uma nova região de centenários nos aguarda.